Olá, futuro servidor, futura servidora pública, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sei que muitos de vocês estão retomando os estudos depois de um tempo parado e sei também dos desafios que é vencer a ferrugem, vencer a insegurança, ainda mais com a dupla, com a tripla jornada de estudos, família, enfim, mil coisas. Mas eu quero te dizer duas coisas aqui. A primeira é que você não está sozinho e a segunda coisa que eu quero te dizer é que só o fato de você voltar a estudar já é uma grande vitória. E reitero mais uma vez que estamos aqui para trilhar essa jornada junto com vocês e mostrar o caminho das pedras. Bom, quando a gente abre a Lei 8.213, o nosso Decreto 3.048 e nos deparamos com aquela montanha de artigos, prazos, requisitos, é normal pensar como que vou memorizar tudo isso? Hoje nós vamos responder exatamente a essa pergunta. Nós vamos transformar essa montanha de conteúdo em um caminho claro e gerenciável para sua aprovação. Então apertem os cintos e vamos a mais uma jornada de aprendizagem. Me fala uma coisa, vocês já passaram pela situação de estudar um assunto, entender tudo e logo no dia seguinte parece que você nunca viu aquilo na vida? Isso daí não é falha sua, não é falha da tua memória. Isso daí é ciência. E o nome desse fenômeno é curva de esquecimento. Esse conceito ele foi descoberto pelo psicólogo alemão Hermann Ebbinghaus ainda no século XIX. Olha só, ele provou que sem um esforço consciente de revisão, o nosso cérebro ele descarta a maior parte das informações novas em questão de horas e dias. Gente, pense nisso como um mecanismo de defesa do cérebro para não ficar sobrecarregado. Então ele precisa eliminar o que considera inútil ou pouco acessado para poder abrir espaço para as novas informações. Sendo assim, quando você esquece um prazo ou um requisito, não é porque você não tem mais cabeça para os estudos ou porque você está ficando enferrujado. Isso é o seu cérebro funcionando exatamente da forma como deveria ser, como o cérebro de todo mundo. Veja, a simples leitura passiva da lei ou ficar grifando o vade-mecum inteiro não funciona a longo prazo justamente por causa dessa curva de esquecimento. Mas a boa notícia é que esse psicólogo, o Ebbinghaus, não descobriu só o problema, mas ele apontou também uma solução e é sobre isso que nós vamos falar. Para combater a curva do esquecimento e transformar o seu estudo em conhecimento sólido e duradouro, nós vamos usar um sistema que é chamado tripé da memorização. São 3 técnicas poderosas que, quando usadas em conjunto, são quase imbatíveis. Elas formam o seu arsenal para aprovação. Elas são mapas mentais, para organizar o caos de informações e enxergar a matéria de forma clara e conectada. 2. A recuperação ativa com flashcards para forçar o seu cérebro a lembrar em vez de apenas reconhecer a informação, fortalecendo as conexões neurais. E em terceiro e não menos importante, a revisão espaçada, para revisar de forma inteligente no momento exato em que seu cérebro estaria prestes a esquecer, economizando, portanto, seu tempo precioso. A minha proposta para vocês, então, é dominar cada uma dessas armas, começando pela organização. O que é, afinal, um mapa mental? Pense nele como um diagrama que funciona exatamente como seus neurônios. É uma ideia central que se conecta a muitas outras. A técnica popularizada por Tony Buzan parte de um tema principal no centro da página e ela se expande em galhos conectando conceitos de forma visual e não linear. Portanto, em vez de um texto corrido e monótono, você usa palavras-chave, cores, símbolos e imagens para resumir assuntos complexos, o que facilita enormemente a assimilação e a memorização. Por que isso funciona tão bem? Porque o mapa mental estimula os 2 lados do cérebro, o lógico,
com as palavras e a estrutura, e o criativo com as cores e imagens. Ele permite que você veja o quadro geral, a conexão entre as diferentes partes de uma lei, por exemplo. E o mais importante, é uma forma de estudo ativo. Você não está apenas lendo passivamente, você está processando, sintetizando e construindo a informação com as próprias mãos, o que é fundamental para o aprendizado. Belezura, belezura, nós vamos à prática. Nós vamos pegar o artigo 194 da Constituição Federal, que é o artigo que fala sobre os princípios da Seguridade Social. Pois bem, a lei nos dá uma lista, o que pode ser difícil de decorar, mas nós vamos transformar essa lista em um mapa mental. Então você vai pegar uma folha de papel e no centro dessa folha de papel ou em um aplicativo, você vai escrever o tema central, que é Princípios da Seguridade Social e entre parênteses art. 194. E nós vamos criar as primeiras ramificações. Então, para cada um dos 7 incisos, você vai puxar como se fosse um galho principal a partir do centro, usando uma cor diferente para cada um. E isso ajuda a você diferenciar visualmente os conceitos. E trabalharemos aqui com palavra-chave. E aqui está o segredo. Em cada galho, não copie o texto inteiro do inciso. Use apenas a palavra-chave que resume a ideia. Por exemplo, para o inciso 1, você vai usar a palavra universalidade. Para o inciso 2, você vai usar as palavras uniformidade e equivalência. Para o inciso 3, você usará as palavras seletividade e distributividade e assim por diante. Depois nós trabalharemos com as sub-ramificações. Assim nós aprofundamos o conhecimento. Então, por exemplo, no galho da universalidade, você pode puxar 2 galinhos menores, um escrito cobertura, entre parênteses riscos sociais, entre parênteses beneficiários. Por exemplo, no da diversidade, base de financiamento, você pode puxar exemplos de fontes de custeios, como por exemplo, empresas, trabalhadores, concursos de prognósticos. Vocês percebem que ao fazer isso, nós somos forçados a pensar sobre o significado de cada princípio. Se você não consegue criar uma sub-ramificação, é um sinal que você não entendeu aquele conceito a fundo. Portanto, o mapa mental se torna uma ferramenta de diagnóstico do seu próprio aprendizado. Veja como fica o resultado final. Compare este mapa mental com o texto puro da lei. Qual é mais fácil de lembrar? Qual mostra as conexões de forma mais clara? Este mapa agora é uma fotografia mental do artigo na sua cabeça. Portanto, na hora da prova, ao ler uma questão sobre os princípios, essa imagem virá à sua mente e não um bloco de texto. E vocês podem fazer seus mapas mentais à mão mesmo, com papel e canetas coloridas. E eu particularmente recomendo isso no início, pois o ato físico de desenhar e escrever ajuda muito na fixação. Mas vocês podem também usar ferramentas digitais que são ótimas para organizar e editar. Existem várias opções excelentes, muitas conversões gratuitas como o Coggle, que é super simples, o MindMeister e o Miro, que são mais robustos. Recentemente surgiram até ferramentas com inteligência artificial como o Mapify, que podem criar um mapa a partir de um texto ou um vídeo. Mas lembrem-se sempre, o maior benefício vem quando você cria o mapa. A ferramenta é apenas um meio para o seu estudo ativo. Agora, meu querido, minha querida, nós vamos para a técnica que, na minha opinião, é a mais poderosa de todas para concurso público, que é a recuperação ativa. E a ideia, minha gente, é revolucionária de tão simples. O aprendizado mais eficaz não acontece quando nós colocamos a informação para dentro do cérebro, lendo ou assistindo, mas sim quando a puxamos para fora. Portanto, em vez de apenas reler o material, você se força a lembrar dele, e é exatamente como malhar um músculo na academia. O esforço de levantar o peso
É o que de fato fortalece essa memória, tornando-a mais forte e acessível no futuro. E a melhor ferramenta para praticar a recuperação ativa de forma sistemática são os bons e velhos flashcards, aqueles cartões de memorização. De um lado do cartão, a pergunta, de outro lado do cartão, a resposta. Beleza, minha gente, vamos aos exemplos práticos. O período de graça, previsto lá no artigo 15 da Lei 8.213 de 91, é um tema recorrente das provas e um tema clássico. Ele define por quanto tempo uma pessoa mantém a qualidade de segurado sem a contribuição. É um assunto cheio de prazos, condições e exceções, ou seja, é um assunto perfeito, ou seja, é um tema perfeito para transformarmos em flashcards. Vamos quebrar esse artigo em perguntas diretas? Na frente do flashcard 1, você vai escrever qual o prazo do período de graça para o segurado obrigatório, e aí você destaca obrigatório, que deixa de exercer a sua atividade remunerada. No verso do seu flashcard, você vai escrever assim: até 12 meses após a cessação das contribuições, entre parênteses, artigo 15, inciso 2º. No flashcard 2, na frente do flashcard, você vai escrever a seguinte pergunta: como o prazo de 12 meses do segurado obrigatório pode ser prorrogado por desemprego? No verso do flashcard, você vai escrever assim: prorroga por mais 12 meses se o segurado comprovar desemprego involuntário. Aí você vai colocar um exemplo, registro no Cine. Entre parênteses, você vai colocar a fundamentação, artigo 15, parágrafo 2º. Bom, no terceiro flashcard, na frente dele, você vai colocar a seguinte pergunta: e se o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições mensais sem perder a qualidade do segurado? No verso do flashcard, desse terceiro flashcard, você vai colocar assim: prorroga por mais 12 meses. Ponto. Este é o prazo cumulativo com o de desemprego, podendo o período de graça chegar a 36 meses. Entre parênteses, você vai colocar 12 mais 12 mais 12, ponto, e a referência legal do artigo 15, que é o parágrafo 1º. E finalmente no flashcard 4, na frente dele, você vai colocar a seguinte pergunta: qual o período de graça para o segurado facultativo? No verso você vai colocar assim: até 6 meses após a cessação das contribuições. Entre parênteses, artigo 15, inciso 6º. Um outro tema que aterroriza muitos e muitos candidatos é o novo cálculo da pensão por morte, que foi trazida pela Emenda Constitucional 103 de 2019, que é a reforma da Previdência. E como é um cálculo em etapas, torna ideal para ser dividido em flashcards. Quer ver? No flashcard 1, na frente do flashcard 1, você vai colocar a seguinte pergunta: qual a cota familiar base para o cálculo da pensão por morte após a Emenda Constitucional 103, após a EC 103? No verso do flashcard, você vai colocar assim: 50% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela que ele teria direito de receber por incapacidade permanente na data do óbito. No flashcard 2, na frente do flashcard 2, você vai colocar a seguinte pergunta: qual que é o acréscimo por dependente na pensão por morte? No verso do flashcard, você vai colocar assim: 10% por cada dependente até o limite máximo de 100%. Pois bem, na frente do terceiro flashcard, no terceiro cartão de memória, você vai colocar um exemplo. Você vai colocar assim: uma viúva sem outros dependentes, qual é o valor da sua pensão? No verso desse flashcard, você vai responder com cálculo: 60%. Aí, entre parênteses, sendo 50% da cota familiar, que nós vimos no primeiro flashcard, mais 10% por ela ser a única dependente. E você vai fechar o parêntese. E, finalmente, no quarto flashcard, na frente do quarto flashcard, você vai colocar
a seguinte pergunta: em que situação a pensão por morte pode atingir 100% do valor base? No verso desse flashcard você vai colocar assim: quando houver 5 ou mais dependentes. Aí, entre parênteses, você colocará 50% da cota familiar mais 5 vezes 10% igual a 100%. Portanto, cada vez que você faz esse exercício, você não está apenas memorizando, você está simulando uma pergunta da prova em um ambiente seguro. Cada acerto é uma pequena vitória que constrói a sua confiança e prepara para a pressão do dia do concurso. É isso aí, meu querido, minha querida. Visualmente, o seu flashcard, o seu cartão de memória pode ser assim: simples, diretos e focados em uma única informação por cartão. E a chave aqui, gente, é a simplicidade. Uma pergunta, uma resposta. Fazer cartões de papel funciona, mas os aplicativos levam isso a um outro nível, principalmente porque eles automatizam a revisão. E os dois gigantes nesse universo são o Quizlet e o Anki. O Quizlet é mais amigável, colorido e tem elementos de jogo que pode ser bom para começar. Mas para o estudo sério e a longo prazo para concursos, eu recomendo fortemente o Anki. Ele é considerado o padrão ouro pelos estudantes mais dedicados do mundo, porque seu algoritmo de revisão espaçada é o mais eficiente e cientificamente embasado. Ele é gratuito no computador e no Android. Veja, ele pode parecer um pouco intimidador no início, mas o ganho de produtividade que ele proporciona é imenso e nós vamos entender o porquê agora. Pois bem, concurseiro e concurseira, vocês lembram da nossa inimiga, a curva do esquecimento? A revisão espaçada, ou a SRS, é o ataque direto e fatal contra a curva do esquecimento. A técnica consiste em revisar um conteúdo em intervalos de tempo crescentes. A mágica, portanto, está em revisar a informação no momento exato em que você está prestes a esquecê-la. Veja, cada revisão bem-sucedida achata a curva do esquecimento, tornando a memória mais duradoura e, consequentemente, as revisões futuras podem ser mais espaçadas. E isso resolve dois problemas gigantes para o concurseiro. Primeiro, evita que você perca tempo revisando o que você já sabe bem, impede que você esqueça completamente aquilo que tem mais dificuldade. E a seguir veremos como nós podemos aplicar isso na prática. Pois bem, você pode começar com um sistema manual simples, que já é muito mais eficaz do que não ter sistema nenhum. É um ótimo ponto de partida para criar o hábito. Portanto, te apresento aqui a tabela que nós vamos chamar de cronograma sugerido de revisão espaçada do sistema manual. Essa tabela fornece um ponto de entrada de baixa tecnologia para uma técnica que pode parecer complexa, baseado em intervalos comumente sugeridos. Então, para o aluno que se sente sobrecarregado, ter um cronograma claro e simples remove a barreira inicial à adoção da técnica. Veja, o sistema manual funciona, mas exige muita disciplina e organização. A verdadeira virada de jogo, especialmente para quem tem pouco tempo, é automatizar esse processo. E é aqui que o Anki se torna seu maior aliado. Por exemplo, você cria os seus flashcards de direito previdenciário e o programa faz todo o trabalho de agendamento para você usando o algoritmo sofisticado. Ele calcula o dia exato em que você deve rever cada cartão. Sua única tarefa ali é abrir o aplicativo todos os dias e estudar o que ele te entrega. Portanto, você para de gastar energia mental planejando o que e quando revisar e usa essa energia para de fato revisar. Gente, para quem tem uma rotina apertada, isso não é apenas útil, isso é revolucionário. Portanto, ele te liberta da ansiedade de pensar o que eu deveria estar revisando agora. Então ele te liberta da ansiedade daquele tipo de pensamento. O que eu deveria estar revisando agora? Meu querido, minha querida, nós vimos 3 técnicas incríveis, mas a beleza delas está em como se conectam. Elas não são ferramentas isoladas, elas funcionam como uma linha de produção do conhecimento. Nós vamos ver como aplicar isso a um tema denso
como é o tema custeio da Seguridade Social da Lei 8.212, que é a nossa lei de custeio. Portanto, o passo 1 é aprender. Você assiste a nossa aula sobre custeio e lê os artigos principais da Lei 8.212. O segundo passo é organizar. Você cria um mapa mental com as fontes de receita no centro e as ramificações para as contribuições da União, dos trabalhadores, das empresas, dos concursos de prognósticos e outras fontes. O mapa vai te dar essa visão geral. O terceiro passo vai ser detalhar. Para os detalhes que exigem memorização pura, como as alíquotas de contribuição do empregado, por exemplo, lá do artigo 20, ou das empresas do artigo 22, você cria flashcards específicos para cada um. O passo 4 é automatizar. Você, portanto, vai inserir esses flashcards no Anki e a partir de agora o sistema cuidará de suas revisões diárias. E finalmente, passo 5 é o passo de validar. Regularmente você resolverá questões de concursos anteriores sobre custeio. Cada erro ou dúvida vira novo flashcard. O ciclo assim se retroalimenta e o seu conhecimento se torna cada vez mais sólido. Pois bem, meu querido, pois bem, minha querida, chegamos ao fim da nossa aula, mas na verdade esse é um começo de uma nova fase nos seus estudos. A ferrugem sai com a prática e a insegurança vai reduzindo, vai diminuindo a cada flashcard que você acerta. Com essas ferramentas, vocês não são mais estudantes passivos que apenas recebem informações. Vocês agora são arquitetos do seu próprio conhecimento. E espero sinceramente que essa aula tenha sido útil para você. E se foi, deixe o seu like, deixe a tua pergunta, o seu comentário, interaja, se inscreva no nosso canal, me acompanhe nas redes sociais. E vamos construir essa comunidade de conhecimento, essa comunidade do bem. É isso aí, meus queridos concurseiros. Que Deus abençoe grandemente os seus estudos e até breve.